Olá, muito boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma palestra espírita, desta vez com a oração pela cura do mundo. Estamos vivendo dias difíceis, dias de pandemia, dias onde o derrubar de lágrimas, o ranger de dentes, infelizmente assola a humanidade, o mundo todo sofrendo, o mundo todo chorando, o mundo todo se despedindo de entes queridos, de pessoas amadas, de pessoas que deixaram um legado, de pessoas que fizeram a diferença, né? E a gente vê isso no mundo todo. O sofrimento, infelizmente, não se restringe, o sofrimento assalta, o sofrimento paralisa, o sofrimento se mostra muitas vezes cruel, muitas vezes carrega para longe aquelas pessoas que tanto amamos em despedidas rápidas ou muitas vezes em situações em que não há despedidas. Vivemos realmente um período muito difícil, um período complicado, um período onde as pessoas sofrem em todos os lados, em todas as direções. E a gente começa então com essa palestra, seguida de algumas orações, com o objetivo de despertar em nós, em cada um de nós, aquilo que nós podemos fazer pelo mundo. Há muita dificuldade, grande dificuldade, imensa dificuldade, de acordo com algumas entidades do que nós conhecemos na literatura espírita, né? A grande dificuldade de os bons espíritos, os benfeitores espirituais atuarem em função principalmente do pessimismo que assola a humanidade em relação aos dias atuais. Nós começamos então lendo um trecho. Por que Deus permite que aconteça o mal? Então nós tentaremos primeiro entender por quê. O que é que Deus quer de nós? Por que Deus permite o sofrimento humano? O sofrimento acompanha o homem desde a sua origem em um passado muito distante. No início, quando a luta pela sobrevivência era a única preocupação humana, destacavam-se os padecimentos físicos de todas as ordens. Na medida em que a mente foi se desenvolvendo, surgiram também as aflições do ser, pautadas pelos problemas existenciais e as angústias morais resultantes do nosso livre-arbítrio. É aquilo que a gente sempre diz. O plantio ele é completamente opcional, mas a colheita é obrigatória. Certamente alguém já se perguntou por que sofro tanto? Né? As pessoas elas se indagam diante de um sofrimento, por que eu sofro tanto? Outras pessoas vão mais além e questionam a existência de Deus. Em verdade, ninguém tem o destino do sofrimento. Somos criados simples e ignorantes para que possamos evoluir através do nosso próprio esforço. A dificuldade é um reflexo da nossa conduta moral, do caráter e, sobretudo, das nossas ações praticadas no passado. É a aplicação da lei de causa e efeito. Não há efeito sem causa. Não há efeito sem causa. Há uma causa em tudo o que nós padecemos hoje. Qual a causa? Muitas vezes, individualmente, a causa está dentro de cada um de nós. É o reflexo de nossas imperfeições que causa e que proporciona imagens assustadoras que nos convocam ao renascimento, né? À transformação, ao reinício. Chico Xavier falava muito a respeito disso. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, todos podem começar agora a fazer um novo fim. Como podemos analisar, ninguém mais é responsável por nossos dissabores a não ser nós mesmos. Mas os mais numerosos males são aqueles que o homem cria para si mesmo. Palavras de Allan Kardec. Pelos seus próprios vícios, aqueles que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, de sua cupidez, de seus excessos em todas as coisas. Aí vem Leon Denis, um grande espírita que passou por aqui e que nos deixou um grande legado.
Ele diz: a dor corrige, educa, aperfeiçoa, exalta, redime e glorifica o sentimento humano a cada vibração que lhe extrai através do sofrimento. Considerando nossas aflições como um mecanismo necessário para o progresso, devemos procurar manter o bom ânimo, na certeza de que não há mal que seja eterno. O Senhor transforma o veneno de nossos erros em remédio salutar para o resgate de nossas culpas. Jamiro dos Santos Filho é um escritor mineiro, um espírita também operante, e ele diz no livro que ele escreveu, chamado Chico Xavier e Jerônimo Mendonça, A Fórmula da Felicidade, ele fala inúmeras coisas em relação a isso, né? Que nós devemos, de fato, interpretar a vida como uma continuidade. Nós temos que saber que as encarnações são solidárias entre si. Elas são solidárias. Nós temos uma única vida, mas com várias existências. Estamos, portanto, na vida imortal que carregamos, experimentando sentimentos, experimentando sensações, experimentando experiências diferentes, que tudo isso, claro, nos transformará ao longo dos anos, ao longo da jornada, em espíritos cada vez melhores, né? Há, inclusive, uma história bem legal de Humberto de Campos, o irmão X, no livro Contos desta e doutra vida, que ali a gente consegue tirar duas histórias espetaculares, uma chamada O Anjo Cinzento, que eu convido você a ler, que diz muito respeito em relação ao que nós estamos vivendo hoje, e uma outra história chamada O Anjo, o Santo e o Pecador. Todos nós, pecadores que somos, um dia seremos anjos. E é uma história curta, de algumas poucas páginas, mas uma história linda que faz a gente refletir, né? E que eu convido você a ler, que realmente vale muito a pena. Os momentos difíceis também são oportunidades de testemunhar a nossa fé. Deus não nos abandona e tampouco designa fardos pesados em ombros frágeis. Sofremos agora para desfrutarmos dias melhores no futuro. Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Jesus disse isso há muito tempo e a gente pode interpretar da seguinte maneira: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são as dívidas de vossas faltas passadas, e essas dores suportadas pacientemente na terra vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Há até uma passagem de Emmanuel, né, no papel de Públio Lentulus, no livro Há 2000 anos, psicografado por Chico Xavier, onde ele tem um encontro memorável com Jesus após sua filha estar em condições realmente difíceis, o organismo físico da pobre criança, uma situação lastimável, e ele, todo orgulhoso, a pedido de Lívia, sua esposa, procura Jesus, aquele que ele realmente não se conformava de ter que ir até aquela entidade soberana para pedir qualquer ajuda, e ele foi. E Jesus, então, num momento célebre de sua existência, como bem narra Emmanuel, no papel então de Públio Lentulus, Jesus disse que um momento desperdiçado pode levar séculos para ser recuperado. É claro que as luzes dos séculos que se aproximam, elas vencem facilmente e fatalmente as sombras que carregamos no âmago do nosso ser. No entanto, maior ou menor o tempo que a gente leva até conseguir inundar aquele ser ainda trevoso que em alguns momentos nós somos, com as luzes do Evangelho, com as luzes do entendimento. Nós possuímos pontos fracos, nós possuímos pontos de melhoria, nós possuímos fragilidades que são potencializadas pelos espíritos que querem o nosso mal ou o mal da seara de Jesus. E aí, portanto, eles conseguem analisar em nós quais as nossas fraquezas e potencializam aquelas más tendências. No capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, perda de pessoas amadas ou mortes prematuras,
Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte, tem grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima da terra, da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal, a sábia previdência onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Porque a vez de avaliar a justiça divina pela vossa, podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique, por mero capricho, a vos infligir penas cruéis? Nada se faça em um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. O texto é muito longo, a gente para por aqui porque em tudo há uma razão de ser. A vida sempre trabalha em nosso benefício. Essa é uma outra frase fantástica. A vida sempre trabalha em nosso benefício, mesmo quando as situações são de se lamentar, são tristes. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris. Agora, há um outro texto que chama a atenção realmente de muita gente, chamado Se Fosse um Homem de Bem, Teria Morrido. Falando de um homem mau que escapa de um perigo, costumais dizer: se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois com efeito, muito a miúde sucede dar Deus a um espírito de progresso ainda incipiente, prova mais longa, do que a um bom que, por prêmio do seu mérito, receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua aprovação. Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, não suspeitais de que proferes uma blasfêmia. Se morre um homem de bem cujo vizinho é mau homem, logo observas, antes fosse este. Enunciais uma enormidade, porquanto aquele que parte concluiu a sua tarefa, e o que fica talvez não haja principiado a sua. Porque então haveríeis de querer que o mal faltasse tempo para terminá-la e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que diríeis se um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada fosse conservado no cárcere, ao mesmo tempo que restituíssem a liberdade um que a esta não tivesse direito? Ficais sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo, e que enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender e crede que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem. Geralmente, do ponto de vista espiritual, as coisas são bem diferentes, né? É claro que a Terra é uma cópia imperfeita, né? Um modelo antigo em relação ao que já existe na espiritualidade, de acordo com algumas leituras, mas as coisas por aqui, por exemplo, a doença ela é um remédio. Do ponto de vista espiritual, a doença é um remédio. Então são leituras diferentes, e quando a gente consegue enxergar com os olhos do céu, fica tudo muito mais fácil. Quando a gente se coloca acima da matéria, fica tudo muito mais fácil. Tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades, que o conjunto do grande todo não o apreendem os vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera, e à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que nesse caso se vos apresentará como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual, única existência verdadeira. Somos um espírito com um corpo físico e não um corpo físico com um espírito. Somos, portanto, espíritos
imortais que somos em uma experiência terrestre. Aí existem, aliás, alguns outros textos e alguns outros textos importantes dentro do Evangelho segundo o Espiritismo e que nos explicam fatos importantes, né, em relação ao que nós estamos passando agora. Há um textinho de São Luís chamado Proveito dos Sofrimentos para Outrem. Os que aceitam resignados os sofrimentos, por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício. Poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outros? Podem. Esses sofrimentos ser de proveito para outros material e moralmente. Materialmente, se, pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se impunham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem da sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder de fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. Allan Kardec, lá no século XIX, nos anos 60 do século XIX, logo que fez a publicação de O Livro dos Espíritos, ele passou a receber inúmeras correspondências de pessoas que diziam que foram salvos pelo livro de Allan Kardec, pelo Livro dos Espíritos. E elas diziam o seguinte: estava pensando em suicídio e depois que eu li o seu livro, mudei de ideia. Então nós temos, cada um de nós possui aquela centelha divina capaz de iluminar outros passos, de mostrar caminhos, de apontar direções. Nós podemos fazer isso. Nós temos controle sobre aquilo que nós fazemos. Podemos, claro, ser influenciados pelos espíritos, influenciados pelos nossos inimigos, por aqueles que não querem ou o nosso bem ou o bem da marcha, do progresso de Jesus, mas temos sempre a palavra final. Paulo de Tarso já diz também: tudo posso, mas nem tudo me convém. Então que a gente abra mão daquilo que realmente não faz bem. Outro dia, no trânsito, eu vi uma pessoa atravessando a rua com uma tatuagem no pescoço. Quando ela se aproximou, estava escrito: não é fácil ser eu. Aquilo causou em mim uma série de perguntas. Comecei realmente a me perguntar, falei: poxa, aquele rapaz, ele, certo, tem problemas, tem dificuldades. Quais são as dificuldades? Quais são os problemas? Será que a sociedade ajuda aquela pessoa? Será que não ajuda? Há muitos julgamentos, inúmeros julgamentos. As pessoas julgam, muita gente julga. Chico Xavier um dia foi indagado a respeito das esmolas, né? As pessoas perguntaram para ele: Chico, mas você ajuda as pessoas? Não é melhor você ensinar as pessoas a pescar? E ele fala: como é que eu vou exigir que a pessoa saiba pescar se às vezes ela não tem força nem para segurar a vara e o anzol? É uma verdade, as pessoas são fracas. Nós temos que entender que as pessoas são fracas. São fracas porque os espíritos são fracos ainda, estão em evolução, estão crescendo. E hoje estamos expiando as dificuldades do passado. Por isso há tanto ranger de dentes em todos os lugares. Por isso há tanto sofrimento em todos os lugares. Por isso há tanta desencarnação em massa em todos os lugares. Algumas pessoas são chamadas por acréscimo de misericórdia divina, outras porque não aproveitaram a oportunidade santa e estão então retornando para não terem suas dívidas agravadas. Muita gente está sendo poupada de sofrimentos maiores pelo mérito, pois nós sabemos que todas as noites nós desencarnamos e reencarnamos pela manhã. É que há um fio prateado que liga o nosso espírito ao nosso corpo físico. Quando este se rompe, ocorre a desencarnação definitiva. Então nós temos que olhar para o lado
e caminhar com mais calma, com mais tranquilidade, parando para socorrer aqueles aflitos que estão à nossa volta. Há muito medo em todos os lados, muita gente com medo, muita gente chorando, muita gente. De ontem para hoje, mais de 3.000 pessoas desencarnaram no Brasil só pela Covid. É um número muito alto. É um número muito alto. É uma doença realmente muito severa, muito grave. E embora nada seja por acaso, nós precisamos olhar com mais empatia e cuidar uns dos outros. Sozinhos nós não somos nada. Absolutamente nada. Então agora convido todos que estão nos assistindo a primeiro uma prece pelos doentes. Eu separei alguns nomes nos últimos dias só de pessoas que estão sofrendo com Covid, só de pessoas realmente que estão sofrendo deste mal. E eu penso nessas pessoas, você que está do outro lado, pense também nas pessoas que você conhece e que estão nessa situação aflitiva, seja pela Covid, seja por uma outra enfermidade que precisam de socorro. Meu Deus, são impenetráveis os vossos desígnios, e na vossa sabedoria enviaste a essa pessoa que eu estou pensando uma enfermidade. Voltai para ele, eu vos suplico, um olhar de compaixão e dignai-vos por um fim aos seus sofrimentos. Bons espíritos, vós que sois os ministros do Todo-Poderoso, secundai, eu vos peço, o meu desejo de aliviá-lo. Dirige o meu pensamento a fim de que possa derramar-se sobre o seu corpo como um bálsamo salutar e sobre a sua alma como uma consolação. Inspirai-lhe a paciência e a submissão à vontade de Deus, e dai-lhe a força de suportar as suas dores com resignação cristã, para não perder os resultados desta prova por que está passando. Aí a gente caminha na palestra porque há uma outra prece para logo após a morte. Infelizmente, eu conheço pessoas que já desencarnaram pela Covid, e em algumas pessoas a doença se manifesta de maneira menos cruel, em outras de maneira mais cruel. Essa prece foi ditada a um médium de Bordeaux no momento em que passava diante de sua janela o enterro de um desconhecido, e também está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Senhor Todo-Poderoso, que vossa misericórdia se derrame sobre os nossos irmãos que acabam de deixar a terra. Que brilhe vossa luz aos seus olhos, tirai-os das trevas, abre os seus olhos e os seus ouvidos. Que os bons espíritos os envolvam e lhes façam ouvir suas palavras de paz e de esperança. Senhor, por mais indignos que sejamos, temos a ousadia de implorar a vossa misericórdia e indulgência em favor deste nosso irmão que acabais de chamar do exílio. Fazei que o seu retorno seja o do filho pródigo. Esquecei, ó meu Deus, as faltas que tenha cometido, para vos lembrardes somente do bem que tenha podido fazer. Imutável é a vossa justiça, bem o sabemos, mas imenso é o vosso amor. Nós vos suplicamos que abrande a vossa justiça pela fonte de bondade que emana de nós. Que a luz se faça para ti, meu irmão que acabas de deixar a terra. Que os bons espíritos do Senhor venham socorrer-te, envolvendo-te e ajudando-te a sacudir para longe as tuas cadeias terrestres. Vê e compreende a grandeza de nosso Senhor. Submete-te, sem queixas, à sua justiça, mas jamais te desespere da sua misericórdia. Irmão, que um profundo exame do teu passado te abra as portas do futuro, fazendo compreender as falhas que deixastes para trás, bem como o trabalho que te esperas para que possas repará-las. Que Deus te perdoe e que os seus bons espíritos te amparem e encorajem. Teus irmãos da terra orarão por ti e te pedem que orem por eles. Não há saída.
A medicina nos explica e nós temos que acatar as decisões, as orientações dos cientistas, as orientações dos nossos governantes, que instruem a fazer a higiene, a usar máscara, álcool em gel, a face shield se for preciso, a manter o distanciamento. Tudo isso nós temos que fazer. Mas o que é que nós podemos fazer quando nos notamos tão pequenos? O Chico Xavier dizia: nós não passamos de ciscos. Aliás, ele até brincava, né? Eu sou um cisco, Francisco. E todos nós somos ciscos. O mais ligeiro vento nos leva para longe. O que é que nós podemos fazer neste caso? Devemos aliviar as chagas dos outros. Devemos aliviar as feridas morais. Devemos aliviar o drama alheio, orando. Francisco de Assis dizia: evangelize. Quando preciso, use as palavras. Ou seja, que a gente evangelize as pessoas pelas ações, pelas atitudes, pelos exemplos. Façamos a nossa parte, orando por aquele que sofre. Às vezes, a espiritualidade maior só precisa de uma luz que nós atiramos sobre aquele indivíduo através da prece. A gente acalma, a prece acalma. A prece acalma, a prece deixa a pessoa mais tranquila, mais resignada. Então ela possui um efeito muito positivo. Nos concentremos nas pessoas que sofrem. A pandemia chegou num ponto que praticamente todo mundo conhece alguém que está no hospital ou que já passou pelo hospital ou que perdeu, que desencarnou, que foi embora mais cedo. Façamos uma prece por essa pessoa. Façamos a nossa parte por essa pessoa. Essas pessoas muitas vezes precisam e não têm. Precisam de uma prece e não têm. Porque ao invés da gente focar na prece, muitas vezes focamos no desespero, focamos na angústia e na revolta. Vamos orar, vamos pedir. E cuidemos das outras pessoas como? Nos distanciando delas, dando uma ligação ao invés de um abraço, dizendo que ama. Quando uma filha minha desencarnou em 2017, eu aprendi que nós temos que aproveitar todos os instantes como se fosse o último. Aquelas palavras do Chico, o amanhã você não tem, o ontem já passou, viva o presente, né? O amanhã pode não chegar. Ele dizia, aquilo, minha família de uma forma geral, nós gravamos profundamente. Então aproveite os instantes. O momento é difícil? Mas vai passar. Se um século é um dia, como bem disse André Luiz, daqui a algumas horas ou até menos, a pandemia passa, a saúde se restabelece, a saúde do mundo volta ao normal, a vibração do mundo. Hoje a vibração ela é triste, é pessimista, e aí fatalmente se apodera de nós uma nuvem escura, se torna mais difícil o acesso dos bons espíritos e mais fácil o acesso das trevas que potencializam, portanto, os nossos medos e as nossas más tendências. Vamos orar o tempo todo, vamos fazer caridade, vamos ajudar grupos que precisam de mão de obra, mesmo à distância. Façamos a nossa parte. Para onde a gente olha, há ranger de dentes. Nos noticiários, só há praticamente ranger de dentes. Faltam notícias boas. Façamos a nossa parte. Nós não somos deuses, mas somos filhos dele. Então nós temos um poder divino dentro de nós, latente, mas divino, operante, capaz de modificar paisagens. Façamos a nossa parte. Cuidemos uns dos outros. Nós não temos controle sobre as coisas, mas quando nos faltar o controle, coloquemos na mão de Deus. Deus tem o controle sobre tudo. Mas quando nós estamos
de fato ao lado dos espíritos benfeitores, abrindo mão daquelas nossas más tendências, fazendo uma autoanálise crítica, nos olhando para dentro e vendo que realmente somos espíritos numa situação difícil e que precisamos abrir mão dos males que cultivamos na alma, nós então nos despojamos do nosso eu inferior, pouco a pouco. Hoje estamos bem melhores do que ontem. É suficiente? Não. Não, e o mundo nos mostra isso através da pandemia. Mas um dia estaremos melhores do que hoje. E semelhante ao anjo, o santo e o pecador, somos pecadores subindo, lentamente, mas subindo. Vamos amar os nossos irmãos, vamos cuidar dos nossos irmãos, vamos fazer de tudo para que os nossos irmãos realmente se restabeleçam. E a gente finaliza com essa prece, que se você conhecer alguém que passa por essa situação, eu farei uma pausa entre uma frase e outra, para que você possa repeti-la em proveito daquelas pessoas que hoje passam pela Covid-19. Meu Deus, sei que tem seus desígnios, também sei que nada é por acaso. Se enfrento essa enfermidade, é que há um propósito real. Compreendo, mestre, que sou dono de minhas escolhas atuais, mas escravo de decisões infelizes que tomei no passado. Por isso hoje espio, provo, colho. Eu sei, Senhor, que possivelmente eu tenha escolhido essa prova através do planejamento reencarnatório. Ao mesmo tempo, compreendo que a aceitação tornaria minha dor menos penosa. Meu Deus, estou sem forças. Por isso entrego ao Senhor a minha sorte e as decisões sobre o meu futuro. Ao mesmo tempo, rogo compaixão ao Senhor, que é o meu Pai soberanamente justo e bom. Que seja feita a tua vontade, mas se a tua vontade não for a minha, ao menos me dê forças. Tire de minha mente os pensamentos infelizes e a insegurança doentia que potencializam o meu medo. Eu sei que a enfermidade nada mais é do que professora paciente, que nos ensina até que possamos aprender a lição. E uma vez compreendida a lição, ela vai embora. Então, Senhor, por favor, me instrua sobre o que devo aprender. Prometo serei servo obediente. Abrirei mão dos meus vícios. Direi perdão a quem devo. Reconciliar-me-ei com meus adversários e dedicarei mais tempo à caridade. Sei que mais vale paz do que razão. E abrindo mão do meu eu inferior e alimentando minhas virtudes com a oração, o estudo e a prática da caridade, serei mais merecedor da cura. Me torne merecedor da cura, Senhor. Me dê tempo. Prometo fazer de tudo para melhorar-me, pois equilibrando o que está por dentro, tudo por fora se restabelecerá. Por fim, agradeço a oportunidade de me ouvir. Sei que a vida sempre trabalha em nosso próprio benefício e que tudo o que é nosso dá um jeito de chegar até nós. Que seja feita a sua vontade. Que todos nós tenhamos a certeza de que não há uma folha que caia sem a vontade de Deus. E nos momentos de dificuldade, tanto momentos nossos, quanto momentos que outras pessoas que nós conhecemos passam neste momento, que nós nos lembremos que Deus está a apenas uma oração de distância. Um grande beijo no seu coração e até a próxima palestra.